Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. A conversa de hoje é com o empresário Mário Filippo. Marinho é um empresário com mais de 20 anos de carreira na área de comunicação e eventos, atuando no planejamento estratégico, na prospecção e na realização de projetos e empreendimentos, além de captação e produção de eventos culturais e outros eventos super relevantes aqui para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Ele tem participado em processos de prospecção e concorrências nacionais e internacionais, trabalha com desenvolvimento e gestão de projetos proprietários, criação de soluções comerciais para empresas, administração orçamentária de projetos, ações de comunicação para divulgar, principalmente os atrativos turísticos da nossa cidade. Além disso, ele desenvolve projetos inovadores de relacionamento e aproximação entre o setor público e a sociedade civil, faz a gestão e a elaboração do calendário de eventos do Rio de Janeiro e, com isso, você é um convidado super especial e eu gostaria que pudesse compartilhar um pouco aqui com nossos ouvintes essa sua experiência, de como profissional do entretenimento tão reconhecido aqui no Rio. André, nem sei, eu faço tudo mesmo, você falou tanta coisa, agora que eu vou ouvindo assim, a gente acaba não visualizando, assim. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, assim, eu acho que você é um exemplo, uma referência para todos nós, pelo trabalho no LIDE, pelo posicionamento, toda a sua trajetória também. Então, acho que, antes de tudo, eu sou um grande admirador, um fã seu. Imagino, obrigado. E eu acho que nessa caminhada, o importante é a gente buscar sempre referências, assim, porque a gente vai aprendendo com quem já está produzindo, já está acontecendo, já está fazendo. Eu acho que esse é o grande ensinamento. Você falou coisa pra caramba, eu acho que está tudo interligado e eu costumo dizer que o meu grande propósito é vender o Rio de Janeiro, assim. Eu fiquei muito tempo no poder público, trabalhei com o prefeito César Maia, depois com o prefeito Eduardo Paes, nas antigas gestões. Eu acho que isso me deu muita experiência, muita visão realmente desse entendimento do que pode, do que não pode, de legalização, assim, dos limites que a gente pode alcançar, do que a gente não pode ultrapassar em termos de usar a cidade, assim, não só da ocupação, da realização dos eventos, mas muito da parte da publicidade, da ativação de marcas. Eu acho que essa experiência toda foi me proporcionando um diferencial de mercado, para que eu pudesse, como você falou, realizar os meus projetos proprietários e poder também assessorar marcas, empresas, nas ativações e nessas realizações individuais de cada uma delas. Mas, sem dúvida alguma, acho que o meu grande posicionamento no mercado é entender bem do Rio de Janeiro, assim, é poder fazer essa ponte que você falou das diversas tribos que aqui habitam, que é uma característica nossa muito importante também. Eu acho que tem uma questão muito peculiar do Rio, da gente poder, eu acho, abolir esses estigmas que a gente tem muito em São Paulo, os empresários, as patricinhas, os mais descolados. No Rio todo mundo se mistura, assim, todo mundo na Dias Ferreira, todo mundo aqui em Ipanema, todo mundo em Copacabana. Então, assim, as tribos, elas coexistem de uma forma muito harmônica. Eu sempre gostei muito disso, assim, e eu sempre gostei de ativar essas relações, assim. Eu acho que isso sempre deu um samba muito legal, sempre deu uma energia muito legal, e isso vem me impulsionando. Eu acho que me trouxe até aqui. Muito bom ouvir isso, porque principalmente você é um apaixonado pelo Rio de Janeiro, E como é que você acha que o planejamento estratégico e a prospecção de eventos podem acontecer no Rio de Janeiro? André, então, eu passo o ano vendendo o Rio, assim, vendendo os projetos aqui para a cidade. E eu acho que a gente só precisa criar gatilhos, porque existe um desejo natural das pessoas. O Rio é um destino, histórico, atraente e desejável. As pessoas, elas querem vir para cá. Elas têm desejo de conhecer a cidade e quem já conhece tem desejo de voltar e permanecer por mais tempo. Então falta a gente só criar o estímulo para essas pessoas virem, Sejam marcas, sejam clientes, sejam parceiros, sejam turistas ou sejam, na verdade, um público em geral, que a gente possa criar um palco, oferecer alguma opção de entretenimento para que eles venham. Agora, é o que você falou, o mercado hoje está muito profissional, Assim, eu acho que como tudo que a gente vê, eu acho que é tanta informação, se a gente não aperfeiçoar a nossa metodologia de venda, de conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum.
Enquanto cidade, isso se aplica da mesma forma. Então é muito importante que o poder público como um todo, em todas as instâncias, municipal, estadual, federal, sejam nossos aliados nessa construção e nessa venda. Né? Assim, a gente tem que criar ambiente amigável para que essas pessoas, empresas, marcas venham para cá. Temos que fornecer condições favoráveis para que a legalização não seja um empecilho, seja um ativo, um facilitador, né? Assim, que exista uma rede de acolhimento, seja hoteleira, transporte, de serviços como um todo, né? Assim, alimentação e por aí vai, que a gente possa estar suprindo tudo e principalmente que no setor de eventos é um grande diferencial. A gente tem uma cadeia produtiva, né, do entorno, e aí som, luz, cenografia e por aí vai, que alimenta muito a economia, né, que impulsiona a economia e que com a pandemia teve uma ruptura muito grande, sofreu bastante. Então a gente precisa criar estímulos para que essa cadeia que sustenta o setor, né, se desenvolva, se mantenha e possa ser competitiva, né, assim, porque senão a gente realiza grandes eventos na cidade e aconteceu isso recentemente, né, no ano passado, eventos de tecnologia, quando acontecem 1 ou 2 ou 3 ao mesmo tempo, não tem fornecedor. Então a gente tem que buscar equipamentos em outras cidades, o que aumenta o nosso custo e aí nos torna menos competitivos, né? Assim, então, para o Rio ser competitivo, não depende só da nossa boa vontade ou da nossa criatividade. Depende também do engajamento do poder público em criar oportunidades para que a gente possa desenvolver aqui o que a gente sabe fazer bem, que são boas soluções, né? Assim. E criar cada vez mais atrativos, exatamente, né, no Rio de Janeiro. Você poderia comentar algum projeto seu que tenha sido desafiador, assim, um projeto que você criou que tinha 1000 obstáculos, como é que você superou e conseguiu realizar? Eu acho que tem vários exemplos. Eu vou dar um recente, né, que a gente realizou no passado, que foi o Rio Construção Summit, né, assim, que foi um projeto para o mercado imobiliário, né? Na verdade, acaba que as experiências do mercado imobiliário elas eram muito ligadas às feiras, né, de produtos, etc. E aí eu falo a gente porque é claro que eu acho que a minha experiência que eu consegui levar para o setor, na época, o Sinduscon, junto com a Firjan, né, assim, uma experiência muito interessante, mas da gente fazer um evento voltado para o mercado, mas com conteúdo, né, assim, que era um grande diferencial e que não existia aqui no Rio de Janeiro, até no território nacional, com muita dificuldade. O evento para discutir as novas tecnologias, né, o que a gente poderia trazer de troca de experiências que funcionam, funcionam não só no território nacional, mas no mundo como um todo. Então, vários parceiros globais foram trazidos para cá para compartilhar experiência, conteúdo, informação. O evento foi um sucesso. Ele foi desafiador porque eram muitos órgãos envolvidos, muitas instâncias envolvidas. E em qualquer projeto, acho que não só no entretenimento, mas quando você tem vários objetivos, né, você ter que compilar aquilo em torno de um único foco, torna o processo mais desafiador. Talvez não tão difícil, porque quando todos estão munidos de boa fé e querendo realizar, entregar e ter o êxito, isso facilita bastante. Mas é difícil por a gente ter que atender, né, assim, expectativas diferentes, ter entregas diferentes. Todos têm processos, né, assim, de realização, cada um dentro do seu olhar. Então ali era poder público, setor privado, então muitas mentes pensantes envolvidas. Então foi muito desafiador, mas foi uma entrega bastante relevante, né, assim, um evento que largou com muito sucesso, né, assim, já se tornou referência no setor, no mercado nacional. Agora vai ser um evento bianual. Então tenho muito orgulho de ter participado da criação dele, da realização dele e da gente estar agora implementando os ajustes necessários para que ele continue com muito sucesso. Que bom, né? É bom saber que os eventos acabam acontecendo aqui e são inovadores, principalmente, né? E que você consegue trazer informações internacionais, né? Essa é a minha próxima pergunta. Como é que você se mantém atualizado exatamente sobre o mercado de eventos, de entretenimento? Como é que você consegue ter essas informações atualizadas? Essa resposta ela não é muito objetiva, mas assim, eu acho que são muitas coisas que a gente faz. Eu acho que a leitura é fundamental, né? Assim, César Maia até ensinou muito, a minha convivência com ele foi muito boa,
de acordar, ler jornal, ler os sites, a gente entender as notícias, né, o que está acontecendo e saber destacar o que é importante, o que é relevante, né? Assim, eu acho que isso é fundamental. Ponto 2, é a gente participar dos eventos, né? Assim, hoje são muitos eventos para compartilhar informações, as feiras, né? Os simpósios, os seminários. Então, é legal você estar presente, né? Em muitas desses eventos, eu tenho e tive a oportunidade de falar, de compartilhar conhecimento, mesmo quando eu não estou ali para ser, né? Para poder estar transmitindo conhecimento, eu gosto de estar ouvindo, encontrar pessoas. E eu acho que o principal, e eu acho que o LEAD é um exemplo disso, é a gente se associar com os nossos, né? Assim, é a gente estar perto, estar próximo. Eu acho que o associativismo, assim, ele é muito importante para essa troca e para essa construção conjunta, né? Assim, é o momento da gente entender o outro, ver o que o nosso parceiro está fazendo, ver como é que a gente soma, como é que a gente agrega, o que ele olhou que a gente ainda não enxergou, que a gente ainda não entendeu. Então, assim, né? Eu faço parte, eu acho que das principais associações representativas do setor. Eu acho que é importante a gente militar pelo setor, né? Assim, a gente dizer o que é importante, a gente poder falar das nossas dores, né? E poder resolver as dores em conjunto. Eu acho que isso tem me ensinado muito e tem me auxiliado muito nessa construção, né? Assim, porque eu acho que nessa troca a gente vai pensando em conjunto o que precisamos construir, o que precisamos aprender e o que precisamos fazer, né? Assim, o mercado está em constante evolução, acho que todos os mercados. O de entretenimento, como a gente lida com experiência, esse processo pós-pandêmico, né? Assim, foi uma reinvenção total, porque assim, as pessoas elas realmente buscam coisas diferentes a todo momento. Então, assim, acho que essa troca contínua é um grande diferencial para que a gente possa entender de fato que é importante e para onde a gente está indo, né? Assim. Eu acho que essa troca de informações é sensacional, né? Você poder compartilhar com outros empresários do mesmo segmento, é o famoso networking. Exatamente. Né? Você poder fazer essa troca, eu acho que é sempre enriquecedor. Né? E nem todo mundo tem essa cultura. Então é muito bom saber que você também compartilha com o que o LEAD faz, que é justamente transmitir conhecimento e fazer com que as empresas cresçam, né, cada vez mais e os empresários possam estar cada vez mais atualizados. Né? Você teria alguma dica para gerenciar e alocação de orçamentos, assim, com o projeto? Como é que você faz uma gestão de um orçamento quando você tem um grande projeto para realizar? Até por coincidência eu fui questionado hoje sobre essa questão. E evento, eu acho que essa é uma prática que eu adoto em toda a minha vida, mas o evento me disciplinou isso. Né? Assim, a gente tem que entender o que a gente dispõe de recurso, né? Eu acho que todo o planejamento tem que ser a partir da sua disponibilidade. O erro, e aí a gente tem experiências várias para contar, eu mesmo já bati muito cabeça nesse sentido, era a gente planejar, porque a gente quer sempre entregar o melhor e depois correr atrás do recurso. E evento, ele dá uma didática muito peculiar, André, porque a gente tem uma planilha, você sabe muito bem disso também, né? E é um exercício constante da gente ajustar, adaptar e atualizar a planilha. E quando você, de fato, trabalha a planilha com a verdade, né, assim, do que você quer alcançar, do que você tem, não adianta você inflar a planilha ou talvez colocar ali expectativas de preço de fornecedor. A planilha, ela realmente é o seu oráculo, né? Eu falo para todo mundo, gente, isso aqui é o nosso mantra, a gente tem que acordar, dormir todo dia, olhar e trabalhar a partir dela, né? Assim, então, eu acho que o setor de entretenimento me ajudou muito nessa disciplina, nessa formatação, e hoje a gente dispõe de muitos recursos, né? Assim, que eu falo, a gente não tem mais o direito de errar, né? Assim, eu acho que a gente já passou dessa fase, assim, é tanta informação, é tanto recurso, é tanto sistema, então, assim, é tanto compartilhamento de informação, a planilha a gente acessa no telefone, você viu, encontrou um fornecedor, você já lança. Então, assim, a gente consegue hoje operacionalizar tudo de forma tão dinâmica, né, assim, que eu acho que a gente não tem mais o direito de errar. Sim. E essa parte financeira, ela é a base de tudo, né, assim. E eu falo muito com os meus colegas, às vezes até com os meus estagiários que se aventuram em projetos independentes, falo, olha, inicia a partir do que você dispõe de recurso. E você constrói a tua planilha, o teu projeto a partir dali. Eu acho que esse é um grande ensinamento, é a minha regra básica número 1. Talvez seja um pouco conservador, mas eu acho que é o que
me mantém no mercado, né? Assim, é o que me trouxe até aqui e é o que está me fazendo seguir adiante nessa história que não é fácil, né? É o famoso sonhar, mas com o pé no chão, né? Quer dizer, com uma verdade de um budget que você não pode extrapolar. Para não, a gente sempre corre riscos, né, no mercado de eventos, mas eles têm que ser riscos calculados, né, e dentro do orçamento. Eu falo isso sempre, riscos controlados, né? Risco assim, controlado. É a gente saber até onde a gente pode ir, até onde a gente tem o lastro para segurar. Tem amigos meus, e aí é um dilema de eventos, né? Assim, que são os eventos que eles precisam de bilheteria ou então de operação de A e B, de bar. Assim, aí você vai numa bilheteria, aí é um evento que depende do clima. Aí chove no dia, não vai... Um fator externo, né? Não dá, assim, aí você passa... claro, todos nós já passamos por isso, eu já passei também. Mas acho que essa é a curva de aprendizado, assim, sabe? Você entender o que você vai incorporando de informação, de conteúdo, de vivência, né? Eu acho que esse é o amadurecimento pessoal e profissional. Não dá mais para você ficar dependendo dos fatores externos e variáveis para que você tenha êxito, né, na sua conquista profissional. Acho que a gente tem que ir ajustando isso e tentando introduzir esses aprendizados nos nossos projetos futuros. Você tem muita experiência de desenvolver ações de comunicação, né, para promover, então, só eventos, atrações turísticas, né? Como é que são as suas estratégias para fazer essa promoção que sempre está promovendo o Rio, né, no fundo? Quando você promove um evento aqui, você acaba também estando promovendo a cidade, né? Eu até estou aqui nos próximos dias indo para São Paulo fazer uma rodada de prospecção, né? Assim, estou até indo falar com fundos que estão dispostos a investir no Rio. E tem uma pegada que talvez pareça até um pouco de um script, mas é realmente o que eu acredito. Assim, eu acho que a questão é propósito, né? Assim, não adianta. Aí, estamos nessa rotina, nesse jogo, assim, a todo momento. Eu acho que eu sou muito assediado para vender projetos ou para pegar um projeto e apresentar para um parceiro. Todo mundo, Marinho, arruma um patrocinador, você não conhece a marca tal. Só que você olha aquele projeto, você não se identifica com ele. Tem valor, acho que o trabalho de todos tem cada um ali tem uma questão específica, mas você de fato tem que acreditar, aquilo tem que fazer sentido. Eu acho que se você não entender que aquilo possa gerar algum tipo de retorno para você, para a sociedade, para a cidade, eu acho que a gente não pode perder mais tempo com algo que não vai agregar para o universo, assim, sabe, André? Então, eu acho que aí mais essa agenda do amadurecimento, do nosso crescimento profissional, eu busco me envolver em coisas que façam sentido, né, assim. E muito nessa agenda de cidade, hoje mesmo também, porque nessa agenda louca, um amigo meu falando de projeto, eu falei, olha, o Rio é muito mais que praia, vamos olhar a cidade de uma outra forma, né? Tem uma agenda hoje de governo para olhar o centro da cidade, para a gente olhar zona norte da cidade. Por que a gente não pega e tenta convencer a marca de que o Rio ele está com as fronteiras já extrapoladas, assim, não é mais só a orla, não é só, sabe? Então, eu acho que esse é o processo, né, assim, da gente realizar, construir e se envolver com projetos que de fato façam sentido, né, assim, para a nossa essência, para o nosso pensamento, para o meio que a gente vive, para a sociedade que a gente está envolvido, né, assim, para a cidade que a gente faz parte, para o estado, para o país. E eu acho que isso a gente vai ganhando adesões, assim, sabe? Isso faz com que as defesas dos projetos, elas se tornem fáceis, se tornem leves, as pessoas acreditam, se tornam aliadas na defesa. Quantas vezes, assim, eu não fui vender marcas para empresas grandes, né, assim, e as próprias empresas passam a aderir àquele projeto como se delas fossem, né, assim. É verdade, se apropriam porque acreditam naquela ideia. Vem verdade, vem conteúdo. Então, acho que essa questão do propósito, assim, é muito importante. É uma coisa que eu tento passar muito para o meu time também, assim, gente, olha, vamos filtrar logo, fazer uma linha de corte, faz sentido, não faz sentido, está de acordo com o que a gente quer enquanto time, enquanto equipe, enquanto empresa, né, assim, a gente sabe onde a gente quer chegar. Eu acho que não tem mistério, a gente não pode se surpreender e se deixar seduzir com coisas que sejam rasas e superficiais, né? A gente está há tanto tempo, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe a cidade que a gente quer construir, a gente sabe o que tem que ou não melhorar no Rio. A gente está de casa, a gente reclama muito, mas a gente tem muito carinho por isso, assim. Então, eu acho que não dá para a gente querer que, né,
o poder público, o Estado, a Prefeitura autorizem um evento que a gente sabe que talvez a atração não seja legal, que não vai gerar a repercussão ideal para a cidade ou para o Estado do Rio de Janeiro. Então nós somos os primeiros censores daquilo que a gente quer realizar e produzir. E por falar exatamente em entidades públicas, né? Como é que você aborda essa construção dos relacionamentos com as entidades governamentais, com as organizações da sociedade civil, quando você quer trabalhar, implementar algum projeto? Como é que é isso? Então, Andréia, eu acho que você pegou um gancho, vou pegar outro gancho, assim, né? Porque eu acho que vinculado essa questão do propósito, tem a questão da credibilidade, né? Assim, eu acho que o poder público também vem passando por uma guinada de transformações, né? Assim, eu acho que é um processo positivo, né? De amadurecimento, aproximação, né? Assim, toda essa questão da exposição à tecnologia, rede social. Então, assim, o poder público no todo, eu vou falar muito dos órgãos autorizativos, né? Dos agentes fiscalizadores, eles hoje também são muito fiscalizados, né? Assim, então, eles cada vez mais buscam estar aliados a pessoas, empresas, projetos que tenham credibilidade, né? Assim, que não exponham, que não coloquem ninguém em risco. Não estou falando nem da questão do legal ou do ilegal, é a questão realmente de ter o cuidado, de ter o zelo, sabe assim? Porque é muito fácil, às vezes, e aí, né, vou dar exemplo, às vezes você, não, vou autorização para um evento no Rio de Janeiro, aí você vai lá, não, o meu evento é até 10 horas da noite. Aí chega lá, é um super DJ, a festa é legal. Gente, vamos aqui, vamos até meia-noite, 1 hora da manhã. Você cria o caos no ambiente, assim, sabe? O caos total. Então, assim, é o respeito às regras, sabe? Assim, às vezes também você vai comunicar o evento, aí você sabe que a cidade, ela tem muitas peculiaridades em termos de ativação, né, de comunicação de marca. As pessoas começam a colocar, até o subprefeito essa semana fez um post que estavam colocando publicidade irregular na Lagoa. A Lagoa é tombada, não pode colocar publicidade lá. Então, se as pessoas insistem, são pequenos erros, só que é naquela questão da tolerância zero, né, assim, que eu acho que é fundamental para a gente ter um equilíbrio social, assim, a gente tem que, devemos ser os primeiros a cumprir, a executar, né, assim, eu acho que essa busca que a gente tem da cidade e da sociedade ideal, ela passa pelas nossas ações, de fato. Então, acho que os gestores públicos, eles buscam hoje investir, apostar, dar oportunidade a quem de fato está comprometido a cumprir as regras, né? Assim, eu acho que isso é muito importante e eu acho que isso é um mandamento básico que eu busco cumprir, porque senão a gente se perde enquanto empresa, enquanto mercado, enquanto cidade, e eu acho que causa um desencadeamento geral de tudo que a gente busca. Concordo plenamente. Tem que seguir as regras, né? Elas existem para serem respeitadas, não é isso mesmo. E qual o papel que você acredita que o conteúdo cultural e turístico ele desempenha na promoção de uma cidade como o Rio, assim? Acho que toda. Eu acho que total, aí tem... Né? Vamos lá, eu acho que tem vários exercícios para a gente ilustrar isso, assim, essa pergunta que é muito boa, assim. Em primeiro lugar, né, a gente viu na pandemia a importância, né, da cultura, dos produtos, dos conteúdos audiovisuais para manter o equilíbrio das pessoas, né? Assim, então, não tinham, eu mesmo produzi várias lives de apresentação artística, de cantor, e aí as séries, eu acho que é fácil para qualquer um de nós materializar isso no que a gente viu recentemente, né? Assim, até aqui eu realizei lives aqui no próprio Fairmont, da própria Rede Acore e outras de shows privados, de artistas. Então, assim, o quanto isso entreteu, o quanto isso mobilizou e garantiu, né, assim, a saciedade das pessoas como um todo. Mas indo para o lugar mais prático hoje em dia, assim, eu acho que a gente não deve colocar o Rio apenas nesse lugar, né, do carnaval, da festa, etc. Mas isso tem muita relevância. Não tem como negar que os dois maiores eventos da cidade, né, são Carnaval e Réveillon, né, assim. Dois eventos, eu acho que no Carnaval muito mais, apesar do que o Réveillon também tem elementos muito importantes, mas de expressar a nossa cultura, a nossa força. Então, quando a gente vai vender a cidade, mesmo que seja para um evento corporativo, né, assim, esse lado lúdico do que a gente consegue construir na mente das pessoas, do desejo, né, assim, de conhecer a cidade, tudo que ela oferta, eu acho que isso tudo tem um lugar muito importante, né, assim.
E aí a gente está aqui nesses eventos corporativos no dia a dia. Eu agora no Carnaval, né, fiz receptivo de várias empresas globais e eu construí agendas paralelas para poder mostrar para as pessoas esse lado turístico e cultural da cidade, né? Assim, eu canso de levar, né, assim, executivos na Pedra do Sal para conhecer rodas de samba na Zona Norte, no centro da cidade, né? Assim, então, as pessoas cada vez mais também querem viver experiências, né? Assim, as pessoas estão em busca do real, do que acontece de fato, do dia a dia dos locais. E o Rio de Janeiro, eu acho que o diferencial é que ele tem muito charme na sua simplicidade, né? Assim, já dizia Ed Mota, assim, né, que a sofisticação está na mais pura simplicidade. Eu acho que o Rio de Janeiro ele traduz muito isso, né? Assim, a gente consegue passar muita verdade, muito conteúdo no dia a dia de vários, de vários elementos, de vários atrativos nossos. Então, essa importância, ela é muito grande e não só numa venda específica para esse lugar, mas para fortalecer essa construção, né? E aí, quando falam, não, o Rio, para o corporativo, ele não tem espaço, ele tem muito espaço, sim. A gente tem uma estrutura, tem uma rede hoteleira, uma rede de serviços gigante, né? E ainda tem esses atrativos extras que a gente pode oferecer, que nos diferenciam a cidade enquanto destino, né? Assim, então, acho que a importância é realmente muito grande. E quando a gente fala de trabalhar com vinda, né, de outros estados, principalmente, ou até de estrangeiros, a questão da segurança sempre aparece, né? Qual é a tua percepção para isso? Ela chega a atrapalhar a realização de eventos aqui? André, então, infelizmente, né, tem esse estigma, né? Eu acho que a gente que está aqui, a gente vivencia uma busca realmente, um empenho dos órgãos de segurança, né? Eu acho que as pessoas que estão de frente, né, secretário de Polícia Militar, é uma função muito árdua e a gente vê empenho na solução, eu acho, pelo menos em minimizar esse problema, essa questão, mas infelizmente ainda existe um estigma de quem não conhece a nossa realidade, né? De quem está distante. Verdade. E que se acompanha por uma mídia que nem sempre é muito favorável ao Rio, né? Então, assim, nesse processo de venda, de prospecção, tem um exercício recorrente de desconstrução dessa imagem, né? Assim, e eu falo muito em todo lugar que eu vou, assim, esses problemas existem em qualquer metrópole, em qualquer cidade, mesmo que não seja grande, né? Assim, a violência, a meu ver, eu acho que aí tem questões sociais, antropológicas a serem discutidas, mas ela se dá pela disparidade, né? Assim, social. E eu acho que esse é o grande problema, a gente normalizar essa loucura toda que a gente vive de disparidade, né? Assim, que não é só do Rio, mas a gente hoje passa, eu falo muito isso, né? Assim, pessoas dormindo na rua, né? Assim, ver criança na rua, e a gente acabou normalizando e adquirindo uma certa frieza para esse fato, que eu acho que esse é o maior drama, né? Assim, social, né? Assim, e isso acaba desencadeando essas crises e esses estopins, né? Assim, de extremos, né? Assim, de furto, assalto, seja lá o que for, né? Assim, agressões e, né? Mas eu acho que tem uma questão governamental a ser resolvida. Eu acho que o governo desempenha bem esse papel. E eu acho que nós temos, né, assim, que desempenhar um outro papel, né? Assim, que é o papel de convencimento, de cobrança, né? Cobramos enquanto sociedade civil organizada, mas de convencimento, de busca mesmo, de venda, porque se não formos nós, né, assim, a defender a cidade / Estado e a desconstruir ou desmistificar essa questão, quem o fará? Quem fará, exatamente. Quem o fará? Eu acho que é o papel do cidadão do Rio de Janeiro mostrar a face positiva, né? Porque eu estava em Brasília no final do ano passado e fui para um evento também, no final de ano, aquela coisa e tal, era uma mesa, gente do Brasil inteiro, e já era uma confraternização do evento, já tinha acabado o evento e tal, e a gente foi comer, todo mundo, era uma mesa, e eu era o único do Rio, né, assim, e aí começa aquela coisa, aí todo mundo, estamos aqui, não sei o quê, aí deixa o celular na mesa, não, pode deixar porque a gente não está no Rio, se fosse no Rio, aí eu fui e falei, gente, olha só, se deixar o celular em Brasília, vão roubar o celular da mesma forma, não é? A questão é oportunidade, né, assim. Exatamente. Talvez aqui existam menos oportunidades, né, assim, por características e contexto da cidade.
Mas em qualquer outra cidade que tenha ambiente favorável para que isso aconteça, vai acontecer, né? Assim, então, acaba que falei isso porque a gente acaba ficando muito em desvantagem para esses ataques, né? Assim, esses deboches, ironias, né? Assim, e falas pequenas do cotidiano que potencializam essa questão, sabe? Assim, então, por isso que eu acho que tem uma obrigação nossa, moral e cívica, de zelar e impedir que essas pequenas falas, né, assim, impactem nesses grandes pensamentos, assim, sabe? Então é a gente que tem que ir interrompendo de forma pontual essas questões para garantir que isso não vire uma verdade, né? Assim. Muito bom, eu concordo plenamente. Acho que muitas vezes o próprio habitante do Rio de Janeiro acaba contribuindo, até que involuntariamente, né, ele passa a ter um discurso não muito positivo sobre a cidade. Né? O que você daria de dica para jovens empreendedores que queiram entrar nesse setor e no mercado de entretenimento? André, essa é uma pergunta que toda hora, né, a gente assim também recebe amigo que pede porque o filho quer entrar e conhecido, etc. Eu falo muito assim, eu comecei nesse setor testando, né? Assim, eu tinha lá uma ideia, eu era adolescente, morava num condomínio e comecei a fazer uma Olimpíada intercondominial, aí depois fui buscar patrocínio. Então, assim, eu acho que o mundo, né, assim, eu tenho uma visão hoje, eu acabo sempre recrutando muita gente. Eu acho que o grande diferencial hoje é a capacidade de relação interpessoal, né, assim, que acaba que esse mundo, de todo mundo ficar no digital, jogando, etc., tem um isolamento muito grande, as pessoas estão perdendo a capacidade de se relacionar com o outro, né, assim. E eu vejo, né, eu tenho muito estagiário sempre nos eventos, vem uma galera com uma formação boa, escolar, mas que não consegue colocar para fora o seu conhecimento, sabe, assim. E agora no verão, então, eu fiz, né, muito evento, eu peguei, assim, uma jovem, uma menina brilhante, formação, tinha feito intercâmbio, morou fora, etc., mas ela não conseguia interagir, sabe, assim. Então, eu falo sempre que o fundamental é a gente testar as pessoas no mundo, assim, sabe? Então, acho que a gente tem que estimular a realizar. Mesmo que seja, às vezes, um pequeno evento. Ah, não, vou fazer um bazar, uma feira de artesanato dos meus amigos, juntar. Faça, porque, assim, a experiência, ela vem realmente da execução, sabe? Assim, então, acho que é muito importante a gente provocar as pessoas a se testarem, ainda mais os jovens, né? Assim, a se provarem, a conhecerem um pouco da realidade, das relações, de como funciona, né, assim, e aí voltando, né, assim, porque evento a gente tem sempre muito iniciante, né, assim. É verdade, todo mundo sonha com evento. Todo mundo sonha com evento, então assim, os jovens, eles querem tudo pronto, assim, sabe, aí você pega, eu falo, gente, olha só, vamos produzir a planilha. Ah, não, planilha já vem aqui, que é um programa que faça planilha, executa, vamos fazer, vamos testar, não tem medo de errar, então, assim, essas gerações, elas estão vindo com essa dificuldade de ter vivido muito, assim, sabe? Eu acho que o tecnológico, ele traz um potencial muito grande, né? Assim, eu acho que ele desenvolveu aptidões relevantes, mas eu acho que se a gente botar ali numa balança, ele descompensou muito mais coisas, assim, do potencial da capacidade humana, assim, sabe? Dessas relações, dessa coisa de você realmente desenvolver esse... né, eu acho que o senso mesmo de você observar o outro, entender o que o outro quer, as coisas de você entender o meio, né, assim, a ambiência. Então, assim, minha dica é teste, assim, vamos viver o mundo real, sabe? Assim, eu acho que isso é muito importante e eu vejo cada vez mais essas gerações com essa dificuldade de viver o real. Muito bom, concordo. Prática é que leva à perfeição, né? Então, sempre falou sobre isso, né? E às vezes são pequenas atitudes simples, né, que levam a pessoa, mas as pessoas têm pouca resiliência, né? Elas querem ir lá para o final, né? É isso. E a minha brincadeira é que todo mundo quer ser o produtor do evento, né? Ninguém quer pensar, ninguém quer planejar. Todo mundo quer produzir. Vamos embora, vamos fazer a produção. Mas calma, que tem que ter. Primeiro tem orçamento, depois tem planejamento, né? E todo mundo acha que é só glamour, né? É só glamour, é isso. Não, porque exatamente o evento hoje
diante dessa população com pouca paciência e pouca resiliência, ele tem começo, meio e fim rápido, né? Sim. Quer dizer, você faz um planejamento hoje e em poucos meses você está vendo o resultado. Então, isso é um mundo muito atrativo, Sim. né? Mas o que não evita que a gente precise planejar muito, Sim. né? Isso, então tá. Muito bom, achei ótima a nossa conversa. Conversamos aqui hoje com o Mário Filippo, o Marinho. Ele é um profissional da área de entretenimento, com vários projetos realizados aqui, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Marinho, por ter compartilhado esse seu conhecimento, né, essa sua experiência. Acho que foi muito interessante a nossa conversa. Prazer imenso, Adel, eu que agradeço. Muito legal estar aqui com você e ter esse momento aqui de poder compartilhar também com todo mundo um pouco da nossa vida, né? Obrigado.